Olha só, gente, eu estou com um convidado aqui junto comigo, é o Dr. Rui Bertolino Júnior, tudo bem? Tudo bem, você? É a primeira vez, né, quando aqui no Ver Mais Comigo, né? Isso, é a primeira vez. É um prazer estar aqui com E nós você. vamos falar de um assunto, ô Rui, que a mulherada tem muitas dúvidas, que é os anticoncepcionais, né? Certo. Mas me parece que já tem bastante pergunta, o pessoal já mandou o WhatsApp. Eu vou fazer então a minha primeira pergunta, depois a gente vai para os telespectadores. O anticoncepcional, a gente pode usar ele contínuo? Porque ainda tinha assim, a mulher tem que parar para menstruar. A mulher pode usar continuamente? Isso é uma tendência hoje em dia. As mulheres querem ter um controle maior do seu ciclo menstrual, a capacidade de escolher a data que quer menstruar ou, eventualmente, nem menstruar. Porque muitas pacientes sofrem de TPM, elas queixam de cólicas menstruais intensas, o próprio sangramento às vezes é muito volumoso. Isso gera um transtorno no dia a dia da mulher. Então, hoje em dia, a gente tem observado que as mulheres já chegam no consultório pedindo um anticoncepcional contínuo. E isso já é bem estudado, é bem estabelecido. Nós já temos marcas de anticoncepcionais, tanto via oral quanto injetável, né? Que já é próprio para que se utilize dessa maneira. Porque aquele que você tem que parar, se você continuar tomando ele muito contínuo, esse pode dar problema? Então, aqui existem várias dosagens. Então, às vezes, a paciente ela toma um anticoncepcional que tem uma dosagem baixa e se ela tenta fazer o uso contínuo daquele anticoncepcional, ela não vai ter o sucesso. De repente, ela vai ter os escapes, que são tão desconfortáveis quanto a própria menstruação. Então, o ideal é ela procurar o ginecologista dela, o médico, e ele vai poder indicar o anticoncepcional que é próprio para que seja utilizado dessa forma. Dessa forma, já tem pergunta. A Jéssica do Sarandia disse assim, perguntar para o doutor se tomar anticoncepcional engorda. Tem muita mulher que tem medo. Fala, vou tomar anticoncepcional, não Todo vou mundo encher. tem esse medo, né? Eu costumo dizer o seguinte, o anticoncepcional não é o anticoncepcional que vai fazer a mulher engordar, mas às vezes a sensibilidade da mulher a determinados tipos de hormônios que estão presentes em alguns anticoncepcionais pode gerar uma retenção de líquido, principalmente, então isso vai fazer um aumento do peso, é o sintoma maior. O ganho mesmo de gordura, é difícil dizer que o anticoncepcional, às vezes está ligado mais aos hábitos do dia a dia, né, do que o próprio anticoncepcional. Tem mais pergunta. A Patrícia, se ela não está aumentando, se ela tem que tomar anticoncepcional, é isso? Então é a Patrícia, não falou o bairro, né? Obrigada pela pergunta. Ela disse assim que ela tem um bebê de 2 meses, ela não está amamentando. Se ela pode já tomar um anticoncepcional? Pode, amamentando ou não. Então, Pode amamentando? Isso, a mulher que está amamentando, se a opção dela é utilizar um contraceptivo, um anticoncepcional, nós temos anticoncepcionais que são próprios para o período da amamentação. Então, são anticoncepcionais que não vai interferir na produção do leite e nem vai fazer mal para o bebê. Então, tem anticoncepcionais específicos para o período da amamentação. Eu já não sabia disso, Isso, olha. tem sim. Então, agora, como ela já está com 2 meses pós-parto, ela já teria que estar utilizando um método contraceptivo. Talvez não fosse interessante arrumar um bebê tão próximo assim. Então, ela deveria, sim, utilizar algum dos métodos contraceptivos que existe. Tem mais pergunta aí. A Márcia de Flórida, é isso? Ela disse assim, doutor, eu tenho 2 cistos no ovário direito, é isso? 2 cistos simples no ovário direito e um cisto hemorrágico no esquerdo. Se ela tem algum anticoncepcional que pode resolver isso? Sim, quando nós temos cistos pequenos, né, principalmente os cistos... Que é o simples, né? O cisto simples é um cisto, porque todo cisto é uma estrutura que acumula um líquido dentro. Então, quando tem um líquido clarinho, como se fosse uma água, a gente chama de cisto simples. Já um cisto que tenha sangue dentro, a gente chama que é um cisto hemorrágico, né? Então, o anticoncepcional ele é a primeira escolha para cistos simples e pequenos cistos. Paciente com cistos muito grandes, aí o anticoncepcional não consegue resolver. E a presença de cisto hemorrágico, o anticoncepcional pode resolver ou não, porque o cisto hemorrágico pode também ser um sintoma, um sinal de endometriose, e o anticoncepcional não vai conseguir, provavelmente, resolver esse problema. Tem um monte de pergunta aqui, ó. Rita, obrigada pela pergunta. Os anticoncepcionais por injeção, eu não sei se eles têm um nome específico. Se ela pode chegar na farmácia e tomar por conta, ou tem que ir também no ginecologista dela e vocês prescreverem esse anticoncepcional que é por injeção? Olha, o ideal é que todo medicamento, e principalmente todo anticoncepcional, o ideal é que o paciente procure um médico para que ele possa indicar. Porque não é simplesmente você escolher um método e começar a usar. Você tem que ver se aquilo se encaixa no seu perfil, nas suas necessidades ou nas suas... Às vezes você tem contraindicações para aquele método. Mas hoje em dia, assim, se você for na farmácia sem uma receita, você compra um anticoncepcional oral. Qualquer um. Oral. Agora, injetável, tem uma restrição para se fazer a injeção. Mesmo que você já utilize, geralmente
na farmácia, é solicitado a presença de uma receita recente para que possa ser aplicado o medicamento. Esse anticoncepcional que é injetável, ele tem uma durabilidade, ela tem que tomar de quanto em quanto tempo? Então, injetável, injeção, você tem um anticoncepcional que é usado mensalmente, então todo mês é feita uma aplicação, e você tem a opção de fazer o trimestral, a cada 3 meses é feita uma injeção. Quando esse trimestral dá um resultado adequado, geralmente a paciente ela fica sem menstruar. Então, mas a cada 3 meses ela tem que repetir a dose para manter o efeito contraceptivo. Tá repetindo. Tem mais pergunta. Vamos lá, Renata Alves. Aquela história também, Renata Alves. Ó, gente, obrigada pela participação. Um monte de gente. Ela disse assim, doutora, eu tenho muita espinha. O anticoncepcional realmente ajuda, mas é especificamente um determinado anticoncepcional? Isso. Muitas pacientes, as que são portadoras do tal do ovário micropolicístico, que é uma patologia que é comum, então os ovários começam a produzir um determinado tipo de hormônio, geralmente o hormônio mais masculino, e ele vai acarretar na formação de espinha, de acne, oleosidade de pele, de cabelo. Então, assim, alguns hormônios que estão presentes em alguns anticoncepcionais, eles são muito eficientes para combater essa alteração que esse ovário está produzindo. Então, não são todos os anticoncepcionais. De um modo geral, eles melhoram, mas a gente tem alguns anticoncepcionais que têm determinados hormônios que são muito mais eficientes. Então, quando a pessoa vem com a queixa que a pele não está legal, que ela está insatisfeita com a acne ou com oleosidade, ou às vezes os pelos que começam a proliferar de maneira muito acentuada, a gente tem determinados anticoncepcionais que vão fazer um efeito mais específico e trazendo um resultado mais adequado. Olha aí, agora a Ana Paula, né, aqui de Maringá, ela diz assim, doutor, tem uns anticoncepcionais que estão dizendo que dá trombose. Isso é verdade? Tem que cuidar? Quais são esses anticoncepcionais? Bom, então é o seguinte, o anticoncepcional, assim como nos hormônios femininos, é sabido que causam aumento do índice de trombose. Só que assim, o aumento ele é muito discreto, é muito pouco. Só que quando a gente se depara diante de um caso que acontece ou próximo da gente, ou se é divulgado na mídia, na imprensa, aquilo assusta muito e traz um pânico, tá? Então, assim, os anticoncepcionais mais modernos, eles são, assim, está sendo estudado e concluindo que eles aumentam mais do que os mais antigos. Mas esse aumento ele é muito discreto, tá? A ponto, sim, que hoje, por exemplo, a Anvisa, a Sociedade de Ginecologia aqui no Brasil, ela não contraindica, ela não fala para você não usar esse anticoncepcional. Ela pede para usar com cautela. Então, além de você... se a paciente usa aquele anticoncepcional e ele está fazendo bem, está sendo saudável, ela é uma paciente de baixo risco para ter trombose, lembrando que as pessoas que são mais suscetíveis a ter trombose são pessoas mais sedentárias, o tabagismo... Isso que eu ia perguntar, porque cigarro com anticoncepcional ele potencializa, então não só se soma, se multiplica, né? Então, não combina fumar e usar anticoncepcional. Mas o cigarro, o fato da pessoa ter uma tendência, às vezes até familiar, tem um caso na família, ou tem já problemas vasculares, eu tenho muitas varizes, e eu sou muito sedentária, ou se a pessoa vai fazer uma cirurgia, ela vai ficar acamada, às vezes é necessário que ela interrompa o uso do anticoncepcional, porque são momentos que aumentam o risco de trombose. Nosso tempo é tão curtinho, mas eu tenho uma pergunta para responder rápido. A Márcia, obrigada. Ela disse que o médico indica o anticoncepcional. Chega na farmácia, ele quer indicar outro que ele diz que é a mesma fórmula. Ela pode comprar ou ela não cede o farmacêutico? Olha, eu acho que ela deve usar o que o medicamento passado pelo médico, né? Se o médico autorizar, falar, vou te prescrever esse, mas você pode trocar por outro similar, tudo bem, mas aí foi uma... Obrigada, Imagina, que é gente, isso. Tem muita pergunta, ele vai voltar, eu prometo.